Clamor nós estamos fazendo direto das nossas casas, e os nossos quartos, as nossas salas, cozinhas, banheiros, as nossas casas não serão mais as mesmas, amém? Porque nós estamos estabelecendo em nossos lares um altar de adoração, amém? E esse altar de adoração tem ganhado força à medida que eu oro pela tua casa, você ora pela minha, e todos nós somos edificados, amém? Então quando nós nos reunimos aqui na casa de Deus, um lugar que foi separado para nós nos encontrarmos, então não tem como nós quebrarmos essa expectativa, não tem como nós quebrarmos esse estilo de vida que nós estamos vivendo nesses últimos dias. É certo que depois da palavra, creio que haverá momentos de celebração, momentos para nós ainda ofertarmos nos avisos, vamos cantar louvores de celebração, mas aqui, queridos, esse momento já não é de hoje que nós temos derramado nosso coração em meio aos louvores, amém? E isso é maravilhoso, porque estabelece uma atmosfera, um ambiente para que toda e qualquer palavra que Deus tem direcionado a falar com o seu povo, com a sua igreja, seja uma palavra regada de uma atmosfera de temor, de adoração, de reverência, de obediência e de amor pela palavra, fome e sede pela palavra, porque na verdade os louvores que são declarados são palavras, são orações cantadas ao Senhor, nada é fora de uma intenção, tudo é intencional, amém? Então a adoração é intencional, a nossa intenção é buscarmos face a face o Senhor, a nossa intenção é termos um relacionamento íntimo com o nosso Deus, e perfeitamente é possível, ainda na casa de Deus, aonde você tem um momento coletivo, você possa ter a experiência como aqui, se você estivesse no seu quarto ao sós com Deus, porque eu entendo que para muitos é muito até melhor, mais parecido com um quarto de oração esse momento do que na sua casa, porque eu sei que a realidade de muitos é que quando você às vezes quer orar, alguém bate na tua porta, alguém está ali com outra finalidade, mas quando nós estamos aqui adorando, nós estamos num único propósito, num único objetivo. Então você adora, o Senhor Ele te leva a esse ambiente, onde você tem a oportunidade de ter um relacionamento mais profundo com Ele, através desse momento que é maravilhoso. Quantos gostam de adorar ao Senhor? Quantos gostam de estar aqui adorando a Ele, louvando ao seu santo nome? Então eu tenho certeza que esses dias têm sido dias impactantes, sim, por isto também, porque nós estamos regando esses ambientes, esses momentos, amém? Nosso último encontro aqui presencial foi na terça-feira, quarta não tivemos programação, quinta não, sexta nem sábado, até aquilo que havia sido uma programação feita, mudou-se, não é verdade? E digo que eu tenho um pedacinho de dedo meu aí nessa história, amém? Porque eu estava falando o seguinte, falei, olha, nós vamos fazer um culto em ação de graças, obrigado, fico feliz demais por poder celebrar o Senhor junto à família espiritual que o Senhor me deu, vocês, mas eu pensei assim, estamos em julho e não é o primeiro aniversário que eu faço em julho, todo ano é em julho meu aniversário, assim como o seu, todo ano é no mês que você nasceu, e mês de julho eu já estou acostumado a ser assim. As pessoas que às vezes a gente quer mais estar próximo, às vezes um está para um lado, outro está para o outro, um está numa praia, outro está noutra praia, outro está numa cidade, assim por diante, então difícil é reunir todos. Então eu pensei, bom, ao invés de eu tirar forças desse momento, que é um momento de adoração, de culto, de louvor, de palavra, e eu jogar o nosso aniversário para sábado, que seria ontem, eu falei, vamos trazer esse momento para fazer um 2 em 1 logo, amém? Assim a gente alimenta assim o corpo, porque vai ter um banquete, eu creio que vai ser servido, eu já vi que tem um bolo por ali, amém? Mas você e eu temos a oportunidade de sermos alimentados pelo Espírito Santo, amém? Nós temos a oportunidade de sermos tocados pelo poder de Deus, e isso é o que mais me estimula de estar aqui celebrando ao Senhor, porque eu percebo que ainda naqueles momentos que nós aparentemente podemos puxar a sardinha para o nosso lado e dizer, não, eu vou aproveitar esse dia só para celebrar, é nesses momentos também que Deus Ele quer ser glorificado, amém? Porque se no momento de ápice em que você fala assim, não, esse momento é meu, você diz assim, olha, não, esse momento é teu, Senhor, eu entrego para ti, então meu irmão, o resto por consequência, eu tenho certeza que Deus te honra, porque Ele sabe que se você entrega o teu melhor, se você é fiel naquilo que te custa, naquilo que naturalmente você tem um certo direito de dizer assim, Senhor, esse momento o Senhor me deu, é de presente teu para mim, eu vou curtir. Mas quando a gente vai e fala assim, olha Senhor, isso aqui eu te entrego, amém? Eu tenho certeza que Ele vem com graça, Ele vem com misericórdia, Ele vem com renovos sem medidas sobre todos nós.
E eu tenho certeza que, como pastor, se toma essa postura, por consequência, você é abençoado. Amém? Porque se você reconhece, amém, a voz do seu pastor como ovelha, você sabe então que as bênçãos também que estão sobre a minha vida vão ecoar sobre a tua vida. Amém? Tome posse disso em nome de Jesus. E queridos irmãos, esse momento ele é um momento muito especial, é um momento muito bacana, muito legal. E eu digo para você que Deus está mexendo comigo esses dias. Eu não vou voltar à fita, porque quem estava nas lives sabe das coisas pelas quais eu já falei. O que eu vou falar tem a ver com hoje, amém? Mas o fato é que parece que no dia do meu aniversário, essa semana, parece que o Senhor vem assim mudando as coisas de lugar, sabe? Eu estava aí com uma programação com a pastora, e nessa nossa programação tudo mudou por conta da saúde do João, enfim. Nós nem iríamos estar aqui hoje, no dia do meu aniversário não era nem para eu estar aqui, era para eu estar viajando, e Deus fez tudo mudar, amém? E aparentemente nós não entendemos, aparentemente a gente não gosta muito, porque ninguém gosta de programar algo e depois desprogramar, ninguém gosta de investir, eu dei tanto para viajar, para ter uma casa ali para poder ficar 4, 5 dias e depois eu não vou nem ser ressarcido desse valor. A gente fica chateado, não é verdade? Mas nós temos que ter a nossa confiança acima de tudo no... E aí eu tenho percebido o seguinte, que o Senhor é um Deus que supera as nossas expectativas. E eu digo para você com toda certeza que hoje, domingo, né, que seria aí o penúltimo dia que eu estaria viajando com a pastora, as experiências que eu tive acima de tudo com Deus, e depois as experiências que Deus me proporcionou em meio à família natural, e principalmente a família espiritual, e eu me refiro aos momentos de oração que tivemos, são coisas que não são calculáveis. São coisas que não têm um preço, amém? São coisas valiosas demais, e eu só tenho a dar honras e glórias ao Senhor. Fora as coisas que eu não estou vendo, possíveis livramentos que o Senhor gerou, amém? Não sei nem se o João ficou assim para a gente começar um propósito de oração, e assim por diante. Eu vou falar mais no decorrer da semana, da mensagem, perdão. Hoje é o 7º dia da nossa oração, começou segunda-feira. E aí talvez muitos de vocês pensem, pastor, essa oração que está sendo feita de 21 dias, do dia 11 de julho a 31 de julho, é intencional, pastor? O Senhor já programou isso desde o início do mês? Que nada, você já vai entender que o Espírito Santo ele nos conduz na hora certa, no momento certo, amém? E nós estamos vivendo esses momentos, e nós só temos que chegar a uma conclusão. É que realmente quando nós estamos deixando a nossa vida sob os cuidados do Senhor, Ele vai dando a direção que cabe a Ele, a direção que Ele sabe que é melhor para nós, e nós passamos a inclusive desfrutar de coisas que nós não tínhamos criado expectativa, porque simplesmente Ele superou as nossas próprias expectativas, amém? Então nessa noite, meus irmãos, já que durante todos esses dias também eu bastante reflexivo, tenho trazido algumas lições para a minha vida e compartilhado com você, hoje não é diferente. Hoje eu pensei de manhã, ontem na verdade, antes de dormir, eu falei, bom, eu acho que é a pastora que vai pregar, ou alguém que vai pregar, mas você acredita que eu dormi tarde, primeiramente falando, e quando eu dormi, eu sonhei a noite inteirinha com a mensagem de hoje, amém? E o Senhor praticamente não me deixou ter um sono, entre aspas, tranquilo, porque na verdade eu estava sonhando e parece que vinha um pedacinho da palavra aqui, um pedacinho da palavra ali, e no final das contas é igual quando quem sonha com os números da Mega Sena e de manhã esquece tudo. Eu falo isso porque já aconteceu, minha sogra é prova disso. Ela sonhou com os números lá, não lembrou de todos, foi lá e viu o resultado. Boa parte dos números que ela tinha sonhado estava lá, só que ela falou, meu Deus, eu não lembrei dos outros. E ela acabou não, enfim, participando. A mesma coisa em relação à pregação. Deus falou comigo e eu fiquei assim de manhã atordoado, que eu falei, Senhor, o Senhor falou comigo acerca desse tema e agora eu não estou lembrando muito. Aí isso me impulsionou para algo. Eu fiquei o dia todo, irmãos, o dia todo pensando nessa palavra. Eu fiquei o dia todo pensando naquilo que Deus queria falar com você nessa noite. E tudo isso num dia que foi marcado para celebrar. Tudo isso num dia que foi marcado para a gente, simplesmente aproveitar, amém? E aí, eu mesmo faço essa reflexão comigo, meu Deus, por que o Senhor faz isso? Quer dizer que o Senhor não quer fazer eu aproveitar esses dias? Amém? O Senhor não quer fazer eu aproveitar esses momentos? Não. Mas na verdade, Deus não quer que eu não aproveite. Ele quer que eu aproveite segundo a ótica dele.
segundo aquilo que Ele quer produzir. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. O dia em que as pessoas mais te dão atenção, é ou não é o dia que você faz aniversário? O dia que as pessoas podem estar no outro dia assim, brigando contigo, no outro dia ela te dá um abraço do nada, e fala assim, tu não estava brigando comigo? Né? Ou pessoas, pô, tu não estava falando mal de mim, não é verdade? O dia do aniversário é um dia muito especial. Mas só que para um pastor, eu não posso perder a oportunidade nesse dia, direcionar esse dia, a honra e a glória para quem merece, amém? E direcionar essa atenção que você tem para eu entregar para você algo que Deus está me incomodando para eu te entregar, amém? E quando eu falo incomodar, não é um incômodo negativo, mas é um incômodo positivo, amém? Algo que eu sei que nós como igreja precisamos receber como alimento neste tempo. E aí então eu fiquei com isso, e eu fiquei perturbando já a pastora, né? Que eu falei, olha amor, eu sei que o tema é X, eu sei que é isso que Deus quer falar, mas parece que todos os pontos que estavam lá, que o Senhor falou comigo assim, eu me esqueci tudo. Aí eu vou compartilhar a essência daquilo que Deus produziu no meu coração, e depois com muita luta, né, eu conversando com a pastora, eu falei, amor, caramba, tu é tão complexo que tu nem entende, nem tu entende aquilo que Deus falou contigo. Aí ela foi me ajudando a me decifrar, e chegamos numa mensagem muito especial que vai ser pregada nessa noite. Quantos querem receber essa mensagem? Mas eu vou inicialmente falar da essência desta mensagem, e a essência está no tema. Mas antes de eu falar o tema, eu peço que de pé nesse momento você abra sua Bíblia em nome de Jesus, amém? Para nós lermos a palavra do Senhor lá em João, capítulo 6, versículo 60 ao 69. Evangelho de João, capítulo 6, 60 ao 69. Aleluia. No Novo Testamento, o quarto livro do Novo Testamento, você pode abrir em nome de Jesus, João 6, do 60 ao 69. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde ele primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu Jesus: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: diga assim comigo, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Você pode sentar aplaudindo ao nome do Senhor Jesus com alegria? Aleluia. Aleluia. Vocês entenderam o que nós lemos aqui? Se você não entendeu, não se preocupe, eu vou traduzir, vou repetir em outras palavras. Jesus estava num contexto em que anteriormente ao momento em que nós lemos, ele, como sempre, em sua trajetória, aonde passava, milagre acontecia, aonde passava, curas aconteciam, provisões aconteciam, e assim por diante. Pois bem, o momento que antecede esse texto que nós lemos, no mesmo capítulo, é um momento em que Jesus, ele alimenta 5.000 homens, amém? Através da multiplicação de pães e peixes. Mas algo interessante, Jesus, ele, em meio à sua jornada, ele passava e por onde passava ia deixando rastros de milagres, de salvação e assim por diante. E esse dos pães e peixes foi mais um deles. Porém, nós sabemos que tudo em Jesus está interligado, tudo tem uma intenção.
Então Jesus produziu aquele milagre, os homens ficaram abismados, felizes, porque Deus, além de estar pregando, levando uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, de vida, enfim, eles também tiveram um episódio diferenciado, estavam com fome e o Senhor matou a sua fome, o Senhor os saciou, também no seu âmbito, o que? Físico, natural. Mas é interessante que Jesus sempre ele seguia o seu caminho, e novos desafios eram colocados diante dele, e ele sempre estava preparado para esses novos desafios, e enquanto isso, uma multidão o seguia. Multidão essa que era composta por pessoas, entre elas, algumas eram de fato simplesmente multidão. Outras pessoas somente seguiam ao Senhor, e nós tínhamos aqueles que eram mais chegados de Jesus, são os chamados discípulos, amém? Discípulos de Jesus. E certamente o Senhor, ao conhecer cada um deles, a cada momento em que algo acontecia, o Senhor extraía algum tipo de lição. E nesse momento, o que aconteceu? Após esse período todo em que Jesus fez esse milagre, que alcançou cerca de 5.000 homens, imagine só, que se Jesus cura uma pessoa nesse culto aqui, essa pessoa tem o poder de falar para 10, 15, 20, para muita gente. E hoje com rede social mais ainda, imagina alguém que é curado e tem 10.000 seguidores, serão 10.000 pessoas sabendo que Jesus cura. E não era diferente. Agora imagina 5.000 homens que foram alimentados por intermédio de um milagre. Esses homens certamente ficaram felizes ao ponto que eles chamaram mais homens, mais pessoas, mais mulheres, mais crianças. Só que, como eu falei para vocês, em toda a trajetória, Jesus sempre tem uma intenção, sempre tem uma lição. Jesus vai, como por conta desse milagre, esses homens, essas pessoas queriam fazer de Jesus seu rei terreno, à força, dizendo, não, ele que vai ser a solução para nós, ele nos deu de comer, de beber. Eles queriam apenas um rei, alguém que viesse reinar sobre a terra, amém? Mas eles esqueceram que o Senhor é o rei de toda a terra e de todo o céu, amém? Então Jesus ele precisou tomar uma atitude de afastar-se, ele se ausentou, ele foi buscar o que? O seu tempo de refúgio, de qualidade, de fortalecimento em Deus, no Pai. E no meio de tudo isso ainda aconteceu o episódio em que Jesus isso é narrado também pelos outros evangelhos, Jesus ele anda sobre as águas, né? O momento em que ele parte de um lugar para o outro, aquele momento em que Pedro também ele tem aquela experiência maravilhosa com Jesus, mas o fato é que Jesus chega até Cafarnaum. E quando ele chega, né, até essa cidade, ele já está ligado em tudo. Ele começa a ver aquela multidão cada vez mais o apertando, cada vez mais sedenta, né, com fome, querendo mais ele. Só que, diga-se, Jesus conhece o coração. Jesus já sabia onde é que estava o coração daquelas pessoas. O coração daquelas pessoas estava no pão e no peixe, não estava no pão da vida que era Jesus. E é nesse exato momento que Jesus ele começa a proferir palavras mais profundas, amém? E nesse momento que Jesus ele passa a ser mais profundo, ele vai dizer assim, ei, em outras palavras, ei rapaz, eu sei o que tu está pensando, tu não veio por causa de mim, tu veio por causa do pão que eu posso te dar, do peixe que eu posso te dar, mas ele diz assim, mas olha, eu venho te dizer o seguinte, que eu sou o pão da vida. Se você comer do meu pão, do meu corpo e beber do meu sangue, você não vai mais ter fome, nem mais vai ter sede. Só que isso, meus irmãos, pare para pensar, a gente que faz Santa Ceia, a gente que já entende isso, a gente que já viu toda essa promessa se cumprir, isto é, que promessa é essa? Que momento era esse que Jesus estava falando? Jesus estava apontando para o seu sacrifício na cruz, em que o seu corpo seria dado por nós, o seu sangue seria dado por nós, e por consequência, nós teríamos não mais agora uma vida condenada à morte, mas nós teríamos a possibilidade de vida eterna com o Pai, amém? Ele estava apontando para aquilo, mas como naquele momento presente aquelas pessoas não entendiam aquela linguagem mais profunda de Jesus, elas passaram então ao que? Fazer igual aquele meme, até aqui você está me dando pão, venha. E aí quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, vocês vão ter que comer do meu corpo, beber do meu sangue, as pessoas já ficam assim, não estou entendendo essa tua linguagem, Jesus. Aí, lembra que eu falei que tem multidão, tem seguidor e tem discípulo? Nesse momento é que você experimenta isso que nós lemos aqui, em que nós percebemos, em que as pessoas começam a dizer, é muito duro esse discurso de Jesus, quem é que pode ouvir esse discurso? Mas porque Jesus ele sabia disso,
Ele ainda instiga mais, ele diz assim: vocês estão se escandalizando por causa disso que eu estou falando, de eu dizer que eu sou o pão da vida, por eu dizer que vocês, que é por intermédio do meu corpo e do meu sangue que vocês vão ter a verdadeira fome e sede saciada, a fome das suas almas, do seu espírito. Ele diz assim, imagina só, em outras palavras, no texto que nós lemos, como é que vocês vão ficar quando vocês virem eu partindo para o lugar da onde eu primeiro estava, isto é, aos céus, no lado do Pai. Amém? E ele prossegue, vai dizendo várias coisas para aquelas pessoas. Ele vai dizendo que o Espírito é aquele que vivifica, a carne não serve para nada. Amém? E ele diz, olha, essas palavras que eu lanço sobre vocês são palavras que contêm Espírito e vida. Porém ele diz, existem muitos descrentes entre vocês, pessoas que não acreditam nessa palavra, porque Jesus sabia, ele sabia que muitos não criam naquilo que ele estava falando, e ele sabia que ainda por cima, entre eles tinha um ao qual iria o trair. E Jesus seguiu mais no texto que nós lemos aqui, ele diz, ninguém poderá vir a ele, Jesus, senão por intermédio do Pai. Amém? Porque todo aquele que vai até Jesus, o próprio Pai é que concede que assim faça. E aí o que acontece? Quanto mais ele vai deixando profundo esse texto, conforme ele vai deixando profundas essas palavras, lembra que eu falei que alguns que seguiam ele passaram a abandoná-lo? Vai ficando crítica a situação. Diz a palavra aqui, e eu li ainda para você, que até alguns dos discípulos que estavam com ele passaram a abandoná-lo. Não andavam mais com eles. E aí chega um momento, olha, mais forte desse texto. Um momento em que Jesus, ao invés de dizer assim, não, ei seguidores, voltem a me seguir. Não era bem isso que eu estava falando. Ao invés dele falar assim, ei, discípulos, vocês que não são tão próximos, mas já estão se chegando a mim, vocês que estão me abandonando, venham. Ao invés dele falar isso, ele pegou assim, os discípulos mais próximos. É como se eu chegasse assim, Kaique, contigo, que é muito próximo, contigo Jorel, contigo pastor Antes, contigo Isaac. Como se eu chegasse com vocês e dissesse assim, olha, essa palavra que eu preguei no dia do meu aniversário lá no Ousado Amor, foi dura? Essa palavra que eu vou pregar aqui hoje, domingo, vai ser dura? Essa palavra, ela está sendo dura para você? É como se Jesus estivesse falando assim, fica à vontade, quer pegar o beco? Pega. Ele disse assim, quer ir como os outros? Vai. Aí chega um entre eles, é como se aparecesse ali o pastor Antes, como se ele fosse o Pedro, né? Existe uma pessoa aqui que eu vou falar que ele é mais parecido com Pedro, meu amigo pastor Naldo, durão na queda, né? É como se no meio desses discípulos, né, meu amigo pastor Naldo chegasse assim, pastor, como se ele chegasse diante de Jesus e dissesse assim, Jesus, como é que tu ainda me pergunta isso? Eu não tenho coragem de ir para outro lugar, porque eu aprendi nessa minha caminhada contigo, que somente o Senhor tem as palavras que me conduzem à vida eterna, e eu não tenho para onde ir, e aí se constrói o tema dessa palavra, porque eu ainda não comecei a pregar, irmão, isso tudo é pano de fundo, eu não comecei a pregar, agora que eu vou começar a pregar. O tema dessa palavra é, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O tema desta palavra é, para onde nós iremos? Ó Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Aí eu deixo um pouquinho aqui o texto que nós já lemos e quero contextualizar com você para a nossa realidade, porque agora eu só falei do contexto bíblico, mas o que esse contexto bíblico aponta para o nosso contexto? Você tem curiosidade para saber? Então o Espírito Santo vai revelar para você agora. Meus irmãos, por que Deus produziu essa palavra no meu coração? Volto sempre a dizer que nenhuma palavra é isolada. Se Jesus, Ele, em toda a sua trajetória, foi fazendo as coisas se conectarem, por sinal, desde o Antigo Testamento, aonde Jesus ainda não tinha nem descido nessa terra. Perdão, tudo que há na é intencional, continua sendo intencional hoje, porque sobre nós foi deixado o Espírito Santo. Espírito Santo que testifica com o nosso espírito, e Ele que faz dar sentido a todas as coisas pelas quais nós passamos, à luz dessa palavra. Então, à luz da palavra de Deus, eu quero te fazer analisar comigo
tudo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. E eu não preciso falar desde o início do ano, eu vou pegar por amostragem mais uma vez. Senhor, se eu recebo vários tipos de palavras, Senhor, se eu recebo mensagens me conduzindo para algo, e eu já resumo dizendo, um estilo de vida, foi o que eu preguei domingo passado, para eu não falar das palavras lá de trás, que eu já falei no início da palavra de semana passada. Eu quero falar do estilo de vida. Se o estilo de vida que Deus quer para mim é um estilo de vida do reino, é um estilo de vida celestial, não um estilo de vida terreno, material, isso quer me apontar para algo. Eu preciso, já que tenho uma natureza pecaminosa, e eu quero ter um estilo de vida não segundo o pecado, mas segundo Cristo, eu preciso me apegar a esse Cristo, e para isso eu vou ter que ter um ponto de decisão entre o natural e o sobrenatural. Eu vou ter que abrir mão da minha vida, como a própria palavra me ensina. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perca ela, mas você que quiser, você que quiser, meu irmão, ganhar a sua vida, você vai perder. Mas você que perder a sua vida, por amor ao Senhor, é nesse momento que você encontra o verdadeiro sentido da vida. Porque volto a dizer o que já tenho pregado e que temos pregado: a eternidade já começou. Você nasceu, agora você não tem mais fim, você é imortal. A diferença é que você tem dois destinos: o destino natural, que a tua natureza pecaminosa te conduz, o pecado conduz à morte. E não é uma morte só do corpo, mas ela é espiritual, ela é eterna. A ausência de Deus. Mas você hoje, por intermédio do Senhor, que já estava profetizando o que Ele ia fazer, isto é, deixando claro que Ele seria o pão, que se nós acessássemos Ele como o pão da vida, nós não mais teríamos fome ou sede, nós não mais pereceríamos, mas viveríamos eternamente com Ele. Essa é a nova oportunidade, essa é a boa notícia que nós temos e que nós temos que nos apossar hoje, e ela está totalmente interligada com o estilo de vida do céu. Porque você não pode simplesmente chegar assim com Jesus e dizer, como se a salvação fosse um papel. Tem algum papel solto aí para mim, por favor? Vamos imaginar que a salvação é esse papel aqui, ó. Não vou mostrar que tipo de papel, só para você entender que é um papel. Vamos imaginar que a salvação é este papel, e você fala assim: eu vou lá na igreja e vou buscar esse papel e vou me embora para minha casa. Pronto, eu estou salvo. O Senhor já assinou embaixo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Todo tipo de papel que é assinado nada mais é do que a certificação de algo que acontece na prática. Nenhum juiz, ninguém assina algo que não está coerente com aquilo que se vive. Você entende? Amém? Então, preste atenção nisso. Salvação é uma coisa, estilo de vida que vai te conduzir à eternidade é outra, mas que depende da primeira. Amém? Então, pegue comigo aqui a chamada de Deus para mim e para você. Note que enquanto os seguidores, enquanto alguns até dos discípulos estavam ouvindo palavras que eram suaves, bonitas ao seu ouvido, eles estavam dizendo: é, legal, estou contigo, Jesus. Mas quando Jesus começa a aprofundar a história, quando Jesus começa a dizer assim: olha, tu vai ter que carregar a tua cruz, ei, olha, tu vai passar por luta, olha, tu vai passar por aflições, e outras coisas mais que o Senhor não isenta a nenhum de nós. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, muitos preferem dizer assim: desisto, deixo, jogo a toalha, não quero mais, pira a paz, não quero mais. A chamada de Deus para nós nessa noite é para que a gente não jogue a toalha. E por que isso é oportuno no tempo que nós estamos vivendo? Todo mês de julho nós passamos por tentações. Todo mês de férias, falando melhor assim, nós temos uma tendência a nos regalarmos, a nós alimentarmos a nossa carne, por muitas vezes até em excesso. E eu me incluo nisso. Amém? Mas quando o Senhor me chacoalha e o Senhor diz assim: ei, você precisa manter os seus olhos em mim, a sua vigilância ativa. Você precisa entender que você não é desta terra, mas você é um cidadão celestial que está como estrangeiro aqui neste lugar. À medida que Deus vai me fazendo me entender isso, é na mesma medida que o temor que já existia, ele se mantém vivo dentro de mim, e o amor que já existia acima de tudo pelo Senhor, em detrimento de qualquer outra coisa que eu também possa amar aqui nessa terra, é nessa hora que eu estou entendendo que eu estou me convertendo num cidadão de fato celestial, alguém que de fato prefere um estilo de vida do reino celestial, dos céus,
do que um estilo de vida que se conforma com esta terra. Mas espera aí, pastor, o senhor está falando de estilo de vida da terra e do céu. Me explica esse negócio, porque eu não estou entendendo qual a diferença. Quantos sabem a diferença do estilo de vida da terra e do céu? Meu irmão, é tão simples, é tão simples. Entenda algo comigo. Estilo de vida da terra, estilo de vida do céu. Estilo de vida da terra tende a valorizar as coisas que agradam ao nosso homem, o nosso ser natural, que tendem a agradar a nossa natureza normal, ao qual nós já viemos para este mundo, a natureza que foi implantada sobre nós, a de Adão, a natureza pecaminosa. Entretanto, nós sabemos que um Adão foi por intermédio dele que veio o pecado, mas por intermédio do segundo Adão, isto é, Jesus Cristo, o pecado foi vencido, a morte foi vencida. Então a diferença dos estilos de vidas é uma velha criatura e uma nova criatura. Velha criatura é terrena, nova criatura é celestial. Velha criatura vive pela lei, nova criatura vive pela graça. Aí você vai vendo que tem uma diferença entre uma coisa ou outra. Você vai percebendo a diferença? E pelos frutos nós saberemos como está sendo o nosso estilo de... E por conta do nosso estilo de vida, como disse a palavra da semana passada, nós entenderemos para onde nós estamos indo. Se o lugar pelo qual nós estamos indo é um lugar de ausência de Deus, ou o lugar para onde nós estamos indo é um lugar de abundância de Deus. Amém? Nós já falamos isso várias vezes aqui. Escuridão existe a ausência de luz. E por que que a palavra de Deus ela é clara? Por que que o Senhor nos deixa muito claro que as trevas não tem como resistir em relação à luz? A luz ela vai sobressair contra as trevas, porque na verdade aonde a luz chega, aquela ausência de luz, ela não tem como persistir, porque a presença da luz está chegando naquele lugar. Você está me entendendo? Então, entre aspas, é como se inferno fosse a tradução da ausência de Deus. Então entenda que viver sem Deus é um inferno. E existem pessoas que já estão vivendo sem Deus hoje, e é por isso que eu te digo, a tua eternidade já está aqui, sendo construída. A ausência de Deus vai sofrer aqui e vai sofrer na eternidade. Mas se Deus permite que profetas se levantem, bocas de Deus se levantem para falar algo ao meu e o teu coração, é porque Deus está demonstrando que essa palavra não está à toa. Ela é revelação do próprio amor de Deus em favor de nós. Ela é revelação do ousado amor de Deus em nosso favor. E aqui eu quero te trazer uma reflexão. Quantos estavam na pregação do pastor Wagner, no nosso canal do YouTube, agora no quarto dia, eu acredito foi, quinto dia ou quarto, que a pastora falou amém, eu falei que pensei que era o quinto. Não, o quarto dia. Ele falou o tema da palavra. Isso te conforta ou isso te assusta? E ele viu Gálatas, viu Mateus e viu Apocalipse. E nesses 3 textos que ele falou para a gente lá, entre eles, alguns textos diziam acerca de que de Deus não se zomba, aquilo que se planta se colhe, né? Me ajudem aí. Ele também vai falando sobre muitos serem chamados, mas poucos serem escolhidos, né? Ele vai me falando em Apocalipse acerca de uma realidade da eternidade e assim por diante. E eu quero te dizer uma coisa então, meu irmão. Se no dia que o Wagner pregou sobre isso e te fez a pergunta, isso te assusta ou se te conforta, a resposta está no teu estilo de vida. Porque se o teu estilo de vida está ausente de Deus, aquilo que é para aqueles que estão obedecendo a Deus não vai ser para ti. Porque se você não está obedecendo a Deus, está obedecendo a tua carne, você tem que se assustar. Porque o Senhor vem sem demora. E quando Ele vier, Ele não vem como advogado, Ele vem como justo juiz. Amém? Então o tempo de nós plantarmos um estilo de vida que aponta para a eternidade é hoje. Em contrapartida, quando é que as palavras, mesmo quando elas são duras, elas nos confortam? Quando nós entendemos que o nosso estilo de vida já está de acordo com aquilo que agrada a Deus. Quantos podem aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Digo mais, irmãos, digo mais para vocês. Algo muito importante precisa ser dito. Pedi até para o João anunciar isso que era importante, chorando. Ele está chamando a tua atenção agora. Está prestando atenção? A trombeta infantil Deus está usando nessa hora para te dizer, o próximo ponto é muito importante.
Obrigado, João. Valeu, filho. Glória a Deus. Todos estão prestando atenção? Irmãos, algo muito importante precisa ser dito nesta hora. E este algo importante é o seguinte: já que eu disse que existem coisas que nos confortam, nos assustam, pegando o gancho do que o pastor Wagner pregou, imagine comigo a lei. A lei, ela não foi feita para quem está andando corretamente. Ela foi feita para aquele que está andando fora da lei. Amém? Preste atenção comigo. Vamos imaginar, na lei está escrito que é crime matar alguém. Amém? Matar alguém é crime. Se eu não mato alguém, eu estou debaixo dessa lei? Não. Porque se eu não mato, essa lei não é para mim. Amém? Mas preste atenção, vamos interligar a lei humana com a lei de Deus, a graça que foi estabelecida, o Espírito Santo, promessa cumprindo a sua ministra sobre a sua vida. Quando nós estamos debaixo da lei de Deus, quando nós estamos debaixo da graça do Senhor, vivendo os frutos do seu Espírito, será que com os frutos do Espírito, o amor, alegria, mansidão, domínio próprio, você vai querer matar alguém? Então é muito notório que quando a gente faz algo que não agrada ao Senhor, isso na verdade está na coerência daquilo que nós estamos de brecha ou estamos abrindo a porta do nosso coração para viver. Em contrapartida, se nós não queremos viver debaixo dessa lei aqui, que ela só serve para condenar, então nós temos que buscar o estilo de vida celestial, porque sobre ele não haverá lei. Amém? E detalhe, já que eu estou falando de Jesus naquele momento sendo um pouco mais específico e mais profundo, vamos aprofundar essa lei. Vamos imaginar que matar alguém é o caput da lei, é o início, é a parte simples. Matar por si só, independente de como seja, vai gerar uma punição. X anos, vamos imaginar. A lei pode se aprofundar. Ela diz assim: matar alguém com extrema violência vai causar uma... Como é? Não é atenuante, é o inverso de atenuante. Matar alguém com um agravante. Então, pessoal, matou alguém. Ela está aqui vivendo sobre a concupiscência da sua carne, estava lá bebendo todas, começou a brigar com alguém, foi lá e matou alguém. Mas não matou de qualquer jeito. Pegou o gargalo da garrafa e fincou no pescoço do outro, tirou as tripas dele. Tem uma agravante. Isso tem a ver com a lei, com o estilo de vida do céu? Nada a ver, né? A pessoa ela está totalmente mergulhada nesse estilo de vida. E por consequência, lembra que eu falei, a lei não é feita para quem está fazendo certo. Ela é feita para agir sobre aqueles que não estão de acordo com ela. E é em cima dessa análise que eu estou fazendo, é que se alguém, por exemplo, no exemplo que eu estou dando, mata alguém, mas mata com um agravante, essa pessoa que ia receber X condenação, vai receber X mais Y condenação. Quantos estão me entendendo? A mesma dinâmica a gente pode trazer para o estilo de vida do céu. Quem mais está envolvido nesse estilo, mais vai colher o fruto desse estilo de vida. Amém ou não amém? E nós já sabemos, tudo isso daí tem a ver com pecado. E pecado, no final das contas, vai levar para... O salário de todo esse pecado será a morte. A diferença é que, a depender de como a pessoa vai agir, ou ela vai acelerar esse caminho para a morte, ou ela ainda vai retardar um pouquinho, a depender do que ela vai estar praticando. Em compensação, quantos querem ter vida com abundância? Quantos querem a vida eterna? Nós precisamos nos apossar desse estilo de vida do céu. Porque se assim nós estivermos, nós vamos entender que a mesma autoridade que serve como vingador de Deus para aquele ao qual a desrespeita, aquele ao qual desobedece ou se rebela contra ela, infringe alguma lei, essa mesma autoridade serve como um instrumento de Deus para honrar aqueles que estão fazendo aquilo que tem que ser feito. Amém? Então eu quero te dizer, quando é que se cumpre a palavra de Deus de que Ele nos dá vida e abundância, Ele também nos proporciona esse caminho para a vida eterna? É quando nós entendermos que já vale a pena aqui nós buscarmos esse estilo de vida do céu, porque aqui nós já vamos colher. Se ao passo que alguém que está aqui já está tendo uma ausência de Deus, e ser ausente de Deus é viver num verdadeiro inferno, a diferença só é que o corpo dela vai morrer e a sua alma vai para um lugar de tormento eterno. Mas em contrapartida, se nós já queremos experimentar o céu na terra, quantos querem céu na terra?
nós temos que estimular isso através do nosso estilo de vida. E agora eu fico no meio dessas duas realidades. Qual foi o tema da palavra? Para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então quer dizer que existe um mediador. Na verdade, existe um único. E ele se declara não só como o pão da vida, mas ele se declara como o caminho, a verdade e a vida. E ele diz mais: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Então, morte eterna, vida eterna. Morte eterna, basta ser a ausência da vida eterna que Jesus pode proporcionar. Morte eterna é só você estar ausente de Deus, deixar as tuas costas para Deus e a tua frente para Satanás, e Ele vai te abraçar com tudo que Ele puder, e Ele vai te afundar a cada dia mais. Mas você tem hoje a oportunidade de se virar em direção ao Senhor Jesus. Eu quero tomar posse do teu sacrifício, do preço alto que o Senhor pagou. E eu quero, não somente, ainda que o meu corpo esteja aqui nessa terra, minha alma, o meu espírito apontam para a eternidade junto ao Senhor. E eu tenho certeza que alguém que tem o coração na eternidade é alguém que não quer ir para lá sozinho. Detalhe, a eternidade com Deus. Você ama alguém? Eu amo muitas pessoas, principalmente aquelas pelas quais me viram nascer, ou algumas delas que eu vi nascer, isto é, estou falando da família, amém? Segundo lugar, amigos, pessoas que você considera como irmãos. Quando você está aqui com Jesus, é natural que você já entende que o teu estilo de vida é esse, e você quer trazer mais pessoas de lá, das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Mas qual é o ponto que vai fazer essa chave virar? É nós reconhecermos, assim como Pedro, aquilo que nós lemos. Jesus está aqui diante de seguidores, diante de multidão que só quer o pão para encher o bucho, e Ele está diante de discípulos que querem o pão da vida para serem cheios para uma eternidade. Amém? E Ele faz a pergunta, quando Ele começa a aprofundar, como eu estou aprofundando nessa noite, em nome de Jesus, numa oportunidade inclusive parecida, que nós temos alimento espiritual, mas temos alimento natural também. O que te trouxe aqui nessa noite? O que me trouxe aqui nessa noite? Eu não quero nem perguntar para você, faça essa pergunta para você por analogia. Eu, como aniversariante, que sei que estou aqui para celebrar meu aniversário, eu tomei uma decisão de dizer assim: eu quero direcionar esse dia para Ti. Eu quero direcionar esse momento terreno. Eu quero que ele aponte para a eternidade. Eu quero que a semana dos meus 25 anos fiquem gravadas na minha memória. Quando eu tiver 50, eu dizer assim: naquele dia, naquela semana, eu plantei o máximo que eu pude com a oportunidade que eu tive na minha mão. Porque nós sabemos, assim como um vendedor, um cristão, ele tem que ser um pouco vendedor nessa hora. Ele tem que olhar as necessidades e as oportunidades. E a palavra de Deus nos ensina a melhor forma da gente aproveitar. Diz a palavra de Deus que melhor é um dia, um momento de luto, do que um momento de festa. Amém? Mas não quer dizer que o momento de festa também não deve ser utilizado para que Deus seja glorificado e Deus seja o centro, e Ele esteja sendo aquele que nos conduz para aquilo que Ele quer, não aquilo que nós queremos. Então deixa eu te falar uma coisa aí, não te preocupa, a noite é uma criança, nós podemos ficar até meia-noite aqui celebrando, louvando com alegria, mas o que nós já vivemos aqui, eu não me arrependo nem um pouco, tanto na hora da adoração, quanto nesta hora de palavra. Porque o que importa é nós darmos lugar ao Espírito Santo, e o Espírito Santo tendo liberdade em nós produzir algo que nenhum homem pode fazer, mas Ele pode, e Ele está fazendo. Diga assim: Ele está fazendo. Aleluia! Então, se Ele está fazendo, e nós estamos aprendendo com Pedro, que foi alguém que, como eu falei, antes desse episódio, Jesus andou sobre as águas. Então Pedro também teve uma experiência diferente com Jesus.
certamente o Senhor já estava produzindo no coração dele esse coração que aponta mais para Jesus do que para ele mesmo. E aí então, mesmo Pedro sendo durão, quando Jesus diz assim, volta a fazer a pergunta: ei multidão, ei seguidores, ei discípulos, vocês querem ir embora? Eu estou vindo aqui para vocês, mas vocês querem ir? Tudo bem. Aí foi, seguidor foi embora, alguns discípulos que não eram discípulos de fato foram embora, mas aparece um Pedro. E Pedro aparece e diz isso que é o tema dessa palavra: para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E isso tem que nos trazer um temor, tem que nos trazer um tremor, isso tem que nos trazer uma reflexão sobre como nós estamos enxergando isto nos dias de hoje. Porque hoje Deus continua colocando essas mesmas circunstâncias, só muda um pouquinho a configuração, mas a essência é a mesma. Todos os dias estão diante de nós um banquete que nos leva a nós pecarmos e falharmos e irmos à morte, e um banquete espiritual que nos leva também à vida eterna. Quando nós entendemos a importância desse banquete espiritual que nos é dado, nós fazemos como que naquele louvor que declaramos: aquele que já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe mais viver. Por que que, aí olha o ponto, o ápice, não sei se é, porque só o Espírito Santo pode dizer, mas para mim é um momento muito importante da palavra. Por que é que Pedro soube dizer aquilo para Jesus? Porque de fato Pedro teve um encontro com Jesus, porque de fato Pedro conheceu a essência de Jesus, amém? E enquanto que aquela multidão, aqueles seguidores, só estavam olhando para Jesus com seus olhares terrenos, só estavam olhando para Jesus por aquilo que eles podiam para eles naquele tempo, amém? Mas Pedro compreendeu que aquilo que Jesus estava fazendo em toda a sua trajetória apontava e aponta até hoje para a eternidade, amém? E eu quero te convidar então nessa noite, convidar a mim e a você, fazermos de duas uma, ou uma transição de postura, de estilo de vida, ou se você já está aqui, uma manutenção disto. Lembra que eu falei pão? Lembra que eu falei cálice, né, o sangue? Como é que a gente faz manutenção? Uma das formas é uma ordenança de Jesus, por exemplo, Santa Ceia, manutenção, amém? Outra forma que não só a Santa Ceia, que a gente faz uma vez no mês, o fato de você estar aqui nessa noite demonstra que você tem a intenção de fazer a manutenção do teu coração, para que o teu coração não perca a essência desse estilo de vida que Ele quer implantar no teu coração, aquele estilo de vida que agrada a Ele, amém? O pastor antes estava ministrando ontem, e ele pedia algo em lágrimas, que os nossos olhos não percam o Senhor de vista. Quando nós estamos num culto como esse, ainda mediante a uma semana que certamente foi atípica, toda semana é única para cada um de nós, mas digo por mim mesmo, foi uma semana assim fora da curva para mim, tanto dos extremos de desafio, quanto dos extremos de glória de Deus manifesta também. Mas se eu estou aqui, é porque eu tenho consciência que se existe uma guerra diária da carne e do espírito, da carne e do espírito, eu preciso fazer essa manutenção da minha vida com o Espírito Santo de Deus. Quantos estão compreendendo essa palavra? Irmãos, eu anotei um jornal aqui, não li nada do que era para ler, porque o Espírito Santo, Ele já ministrou aquilo que eu tenho certeza que era do seu interesse, que eu e você viéssemos a receber nesta noite. Quantos receberam esta palavra? Quantos receberam esta direção de Deus? Então, que nós saiamos daqui, neste tempo, vou até fechar aqui, tá? Nós saímos daqui neste tempo, nesta noite de celebração, de alegria, com uma
consciência: não existe outro lugar de plenitude fora da presença de Jesus. Amém? Repita comigo isso: não existe outro lugar de plenitude a não ser na presença de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Fique de pé no seu lugar nesse momento. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você esta noite. Eu quero pedir que o Espírito Santo, mais do que nunca, leve você a pegar cada uma dessas palavras que estão ministradas ao teu coração, e que você faça exercícios com essas palavras. Que você não primeiro, você não descarte nenhuma palavra que Deus usa a boca dos seus servos para falar ao teu coração. Grave isso no teu coração. Eu concluo esta mensagem dizendo isso: não permita com que nenhuma mensagem passe despercebida ao teu coração. Sempre, sem exceção, todas as vezes que você se coloca na brecha, à disposição para Deus falar com você, Ele fala. E às vezes, como aqui nessa multidão, nem sempre a multidão vai entender. Mas se você escolher dizer como Pedro: Senhor, eu até não entendo o que o Senhor falou, mas eu confio no que o Senhor falou, e eu quero andar contigo para sempre. Então, certamente, palavras que são liberadas às vezes num dia, vão fazer sentido daqui a um mês, daqui a meses, ao mesmo tempo que ela pode estar fazendo sentido agora para alguns, e ela pode fazer sentido daqui a minutos, horas ou dias para outros. Isso só vai acontecer se nós buscarmos essa sintonia, essa intimidade, esse estilo de vida na presença do Senhor Jesus. Outra coisa, além de você não desprezar aquilo que Deus te entregou, guarda essas palavras. Porque, como bem veio dizendo, toda palavra se comunica, toda palavra se interliga. As palavras que foram ministradas no mês que passou, neste mês, todas elas estão com o mesmo propósito: nos apontar para isto que foi pregado. E a palavra que foi pregada hoje, com a intenção de gerar em você, a manutenção daquilo que você já vem recebendo. Então, quarta coisa: receba todas essas que eu falei até aqui com gratidão no coração. Por que gratidão, pastor? Porque quem sabe agradecer está apto para de novo receber. Agradeça a Deus mesmo quando você não entende os propósitos dele. Agradeça, dê glórias, dê graças ao Senhor, mesmo quando você não entende a profundidade daquilo que Deus está falando ou fazendo. Mas confia, porque Ele vai se encarregar de fazer sentido tudo aquilo que Ele está liberando sobre você. E eu profetizo sobre a minha vida, sobre a igreja. Assim como eu mesmo não estava com expectativa para pregar hoje, pensei que não pregaria, mas o Espírito Santo, Ele fala conosco, o Espírito Santo nos incomoda, o Espírito Santo, Ele produz algo dentro de nós e é irresistível, mas só passa a ser irresistível quando nós estamos com o coração aberto para receber as porções de Deus. E eu te convido a fazer isso. Então fala isso para Deus: Senhor, quantas vezes for necessário, fala comigo, Senhor, porque é de Ti que vem a direção que vai mudar e vai destravar o meu destino. É de Ti que vem a direção que me conduz para a vida com abundância. É de Ti que vem a direção que me conduz à vida eterna. Me ajuda a resistir às minhas falhas, às minhas tentações. Me ajuda a resistir aos dias maus. Me prepara para esses dias. E nos dias também de alegria, não me deixe esquecer de que o Senhor é o motivo da minha alegria. Não me deixe esquecer de Te dar glória e honra como Tu mereces, e só o Senhor merece. Eu deixo aqui este exemplo para mim e para você. Muito feliz estou de estar celebrando mais um ano de vida,
mas muito feliz estou de o Senhor ter liberdade para usar a minha boca para fazer a vontade dEle acima de todas as coisas, inclusive acima das minhas vontades. Eu profetizo esta unção sobre a tua vida. Eu profetizo este tempo sobre a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que você não mais viverá por você mesmo, mas você viverá pela condução que parte do Senhor Jesus para a tua vida. Você viverá pela condução que vem do Espírito Santo sobre você. E tudo que você faz, tudo que você vive, estará debaixo das mãos poderosas do Senhor, estará abençoado pelo Senhor. O Senhor vai assinar embaixo de tudo aquilo que você fizer, porque Ele sabe que o interesse do teu coração é fazer acima de tudo a vontade dEle. Obrigado, Senhor. Agradeça a Ele, agradeça o Espírito Santo porque falou com você. Eu te agradeço, Espírito Santo, pela liberdade que o Senhor teve mais uma vez em meio à tua igreja. E eu te peço com muito temor e tremor que esta reverência, que este temor, que esta liberdade não passe de nós. Mas quando ela quiser passar, que o Senhor crie situações para que nós reconhecemos que o Senhor é o Deus que reina sobre este lugar. Quando ela quiser passar, Senhor, que o Senhor crie situações para que nós venhamos dobrar os nossos joelhos diante do Senhor e reconhecer que só o Senhor merece a glória, a honra, a majestade, poder e glória. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade agora para operar, porque a tua palavra foi pregada, e quando a tua palavra é pregada, a nossa fé é aumentada. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você que está com fé aí agora, começa a receber cura, começa a receber libertação. Você que foi cheio de fé do Senhor, se não está orando por você, ora por alguém, ora pelo teu filho, ora pela tua filha, ora pelo teu cônjuge, e o Senhor vai produzir algo novo, e o Senhor vai produzir algo que vem através dessa fé. E essa fé que você tem em Jesus te dá autoridade para que através de uma palavra declarada em nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome, você possa ver milagre acontecer, você possa ver salvação chegando nessa casa, você possa ver a mão de Deus operando em favor dos teus sonhos. Pai, obrigado por todas as coisas. Nós te consagramos todos os nossos dias, te agradecemos por tudo que já vivemos até aqui, e te apresentamos o que está por vir, e profetizamos e cremos que o que está por vir é o melhor de Deus. Quantos receberam esta palavra? Quantos foram tocados pelo Senhor? Eu quero te fazer um convite. Você que recebeu esta palavra e quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus nessa noite, faça isto. Entrega esse presente para o Senhor. A tua vida é como um presente para Ele. E vou te dizer, a salvação é o melhor presente do Senhor para você. E te digo mais, por consequência desta salvação, você vai poder herdar muitas outras bênçãos sobre a tua vida, bênçãos aquelas que você não pode nem calcular ou imaginar. Eu apenas te digo, experimenta. Eu apenas te digo, dá um primeiro passo. Eu apenas te digo, usa essa fé que você já usou por muitos anos, mas agora para direcioná-la ao Senhor Jesus. E você verá que vale a pena. Você verá que vale a pena. E você que já entregou a sua vida para Jesus um dia, você que está entregando hoje o teu coração diante dele, como alguém que retorna à casa do Pai, em nome de Jesus eu declaro que você seja recebido pelo Senhor com amor, que você seja recebido pelo Senhor com paixão, que você seja recebido pelo Senhor, assim como aquele pai recebeu o seu filho pródigo, com honras, com glória de segunda casa sendo derramada sobre ele. Pai, está entregue todas essas coisas que vivemos até aqui, os louvores, a adoração, a tua entrega ao teu povo, e eu te agradeço porque tu és fiel, e mais uma vez nós provamos da tua porção, do teu poder, glória, do teu ousado amor.
Você que concorda com isso, crê e toma posse. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. E nesse momento, não sei para quem eu devo passar a palavra. Acredito que para a pastora. Receba ela com alegria em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aproveitando que não conseguimos, acho que todos estão de pé, né? Vamos ofertar ao Senhor com alegria, para apresentar nossa adoração a Deus através dos dízimos e ofertas, amém? E em seguida nós vamos ter alguns momentos especiais aí programados, tá? Feche seus olhos nesse momento, nós vamos ofertar ao Senhor com alegria, agradecer a Deus pela oportunidade de apresentar toda oferta, todo dízimo. Deus, nós consagramos e abençoamos, Senhor, todo dízimo e oferta, e pedimos que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas, que o Senhor olhe para o nosso coração, que o Senhor cuide, Pai, supra as nossas necessidades, que o Senhor surpreenda o nosso coração, aquilo que nós temos te pedido, que muito mais o Senhor possa nos abençoar, para que nós possamos testemunhar o Teu nome, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito, as Tuas grandezas na nossa vida, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos e abençoamos todos os dízimos e ofertas e te agradecemos pela oportunidade de ofertar, amém? Vamos ofertar ao Senhor com alegria, as palmas.